Tudo bem? Aqui é um vídeo adicional das novas atualizações da planilha de drenagem, tá bom? Vamos lá, então vamos começar aqui com uma leve explicação da nova metodologia de cálculo, tá bom? A nova metodologia de cálculo é conforme o que é descrito no Manual de Hidráulica do Azevedo Neto, tá bom? Nada mais justo é utilizar um próprio exercício do livro dele. Então eu tenho aqui uma rede onde as bocas de lobo já estão locadas, né? Já estão posicionadas. E cada trecho tem uma área de contribuição aqui, né? De engolimento, certinho, tudo já subdividido em áreas de contribuição. Então como é que funciona? De acordo com a metodologia do Azevedo Neto, os tempos de concentração iniciais para os trechos iniciais de rede são sempre igual a 5 minutos, certo? Vocês podem ver trechos iniciais sempre igual a 5 minutos. O restante dos tempos de concentrações diferentes, que são calculados para os trechos intermediários, é sempre o tempo de concentração anterior mais o tempo que, aqui vamos supor, a água demora para escoar nesse trecho, certo? Então seria mais ou menos isso. E para trechos onde tu tem mais por exemplo, aqui esse trecho para calcular o tempo de concentração, você vai pegar esse trecho aqui e esse trecho aqui e escolher o maior tempo de concentração. Isso a planilha já faz automaticamente. Então esse aqui é o exercício e no final aqui ele escoa no canal, vamos supor que aqui seja um reservatório de detenção, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui abrir a planilha, né? A planilha já está aberta, vou vir aqui. Então daqui é a planilha, novo visual, onde eu tenho a opção de verificar ou não a tensão trativa em cada trecho. Eu tenho aqui informações do projeto, diâmetro mínimo da tubulação, ou seja, com qual diâmetro mínimo você quer trabalhar. Se a relação Y sobre D vai ser de uma seção plena, 0,67, 0,75, 0,80, 0,9, 0,95, aí tu escolhe, a gente vai deixar aqui em seção plena, e o tipo de material. Conforme o tipo de material, o meu diâmetro mínimo aqui ele muda, tá bom? Para os diâmetros comerciais do material, correto? Eu tenho a opção aqui dos números de trechos que eu quero utilizar. Conforme o exercício, eu tenho o número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trechos, correto? Então eu vou colocar aqui 7. O coeficiente de Mene, né, certificado pelo fabricante para material de concreto, seria aqui de 0,015. Eu aplico. Eu tenho meu recobrimento mínimo em relação à geratriz superior do tubo de 1 metro, né? E meu diâmetro máximo, ou seja, qual o diâmetro máximo de tubulação disponível para fazer esse cálculo. Mais à frente a gente vai ver qual seria a utilidade dessa opção. E aqui os meus critérios de velocidade. A velocidade tem que ser maior que 0,6 e menor que 6 metros por segundo. Correto? Então vamos aqui. O primeiro passo é adicionar a equação de chuva conforme a minha localidade. Então a gente pode usar, por exemplo, o plúvio 2.1, correto? E aqui eu tenho alguns parâmetros de chuva. Se eu me engano, daqui é para São Paulo. Então eu tenho o tempo de retorno aqui que eu vou dimensionar a galeria para 10 anos. E o trecho inicial, como eu disse lá, a gente vai utilizar conforme a metodologia do Azevedo Neto de 5 minutos. Se você tem outro trecho aí, tem outro tempo de concentração para ser utilizado, coloque aqui. Eu adiciono, né? Adicionou com sucesso. E agora a gente precisa aqui fazer a inserção dos dados até essa coluna aqui, ó, coluna de coeficiente médio, né? De escoamento. Então daqui para cá eu preciso mexer. Daqui para cá são valores calculados pela própria planilha, tá bom? Se em algum momento eu tiver algum erro de inserção aqui, né, eu posso vir restaurar as configurações. Se a planilha travou, eu posso também clicar aqui que ela se auto-regenera. Certinho? Então vamos lá. Vamos aqui inserir o primeiro trecho. É um trecho inicial, tá bom? Lembrando que a área de contribuição para esse trecho não é essa, né? É essa aqui. Ou seja, essas duas bocas de lobo vão ser encarregadas por essa área de contribuição que vai jogar aqui dentro dessa tubulação. Tá bom? Então vamos lá.
É uma cota que vamos iniciar, é o PV1, sempre de montante para jusante. PV inicial é 1, PV final é 2. O L do trecho, 73 metros. A cota é de 782,5, ou seja, a cota montante. 782,5. E a jusante, 778,92 metros. A minha área de contribuição aqui seria de 0,62 hectares, né? Essa é a unidade que a planilha trabalha. Agora, o que seria QEM, né? Vazão específica montante, ou seja, eu tenho alguma vazão aqui específica entrando, seja de alguma particularidade do projeto? Aqui não, somente a que vai surgir da minha área de contribuição, tá bom? Então vamos colocar aqui o valor de 0 litros por segundo, a unidade é litros por segundo. Se você clica em cima, ele explica, tá vendo? Clica em cima, ele explica. Agora esse meu trecho é um trecho inicial ou é um trecho intermediário? É um início de rede. E o tipo de inclinação? Agora aqui eu tenho duas opções, ou usar cobrimento ou especificar. Eu tenho aqui no CAD exemplificando, por exemplo, eu tenho um trecho inicial, ou seja, a montante, eu não tenho nenhuma tubulação fazendo deságue no meu PV. Então eu tenho aqui duas opções. Para trecho inicial eu quero usar a inclinação como usar cobrimento, eu tenho que especificar o cobrimento inicial da tubulação, ou seja, do terreno até a geratriz superior do tubo, e o cobrimento daqui até a geratriz superior do tubo, ou seja, com essas duas informações, automaticamente eu sei qual é a inclinação que minha tubulação vai ter. Se não, se eu ponho a opção se eu ponho o cobrimento, ele pede tanto o cobrimento inicial quanto o final. Se eu ponho apenas especificar, ele bloqueia o cobrimento final, né? Obviamente, e deixa só o cobrimento inicial, para justamente fazer isso daqui, ó. Eu especifico o cobrimento, ou seja, o tubo vai descer até aqui, e a partir daqui eu especifico a inclinação. Aí com essa inclinação específica, aqui eu vou ter um cobrimento, né? Mas aqui eu uso essas duas informações, inclinação e cobrimento inicial, para achar o cobrimento final. Ou eu posso especificar o cobrimento inicial e o final para achar a inclinação. Então eu tenho essas duas opções para trechos iniciais. Então vamos colocar aqui, usar cobrimento, e vou colocar aqui que ele vai ter um cobrimento no início de 1 metro e no final de 1 metro. Então vamos trabalhar aqui com um cobrimento mínimo para ser ali uma escavação mais econômica, tá bom? Não necessariamente vai passar, a gente vai verificar depois o cálculo, qualquer coisa a gente faz um ajuste. Vazão específica jusante é igual a 0, ou seja, aqui também eu não tenho nenhuma vazão específica em litros por segundo entrando nesse PV. Lembrando que, se nesse trecho aqui eu já especifico uma vazão específica jusante ao montante, no outro trecho eu não preciso especificar essa vazão, senão a planilha vai entender que a gente está utilizando o dobro. Por exemplo, nesse trecho aqui, se eu especifico uma vazão para o trecho 1,2, a vazão nesse PV é uma vazão específica jusante. Quando eu vou para o meu trecho 2,3, a vazão específica jusante aqui ela é a vazão específica montante, né? Do trecho 2,3. Só que eu não preciso declarar ela, porque eu já declarei no trecho anterior que existe uma vazão nesse PV. Se eu especifico de novo aqui uma vazão, vamos supor, o trecho 1,2 eu especifiquei uma vazão de 10 litros aqui. Para o trecho 2,3 eu vou especificar de novo 10 litros? Não, porque vai entender que aqui tem 20, certinho? Então é assim que o material trabalha. E o meu coeficiente de escoamento médio, né, de runoff, dependendo do tipo de material, do terreno, certinho? Se é um material gramado, arenoso, se é pavimentado ou não, concretado, aí vai de acordo com o seu projeto. Então aqui ele especificou 0,4. Então vamos colocar aqui 0,4. A partir daqui eu não consigo mais editar porque são zonas de cálculo da planilha. Vamos para o nosso próximo trecho. Vamos para o 2,3. Lembrando que a planilha tu pode colocar isso em qualquer ordem. Eu poderia ter pulado para cá, no final ela vai juntar tudo e calcular de forma correta. Vamos para o trecho 2,3.
2, 3, montante para jusante sempre. Certinho? Eu tenho aqui um trecho de 60 metros. A cota aqui, a montante é igual à cota jusante do trecho 1,2, ou seja, 778,92. 778,92. E a cota jusante, 776,42. A minha área de contribuição agora é referente a esse trecho, ou seja, esse trecho aqui vai contribuir para esse trecho, né? Essa área aqui seria 0,5. Não tenho nenhuma vazão específica, agora é um trecho intermediário, tá bom? E eu continuo tendo essas duas opções, ou uso o cobrimento ou especifico. Só que aqui eu tenho uma outra situação. Eu tenho um tubo aqui, né, chegando, e o tubo que eu estou dimensionando é esse, certo? Ou eu tenho duas opções. Quando eu ponho usar cobrimento, certinho? Se eu ponho aqui usar cobrimento, eu tenho a opção de pôr CI e CF, certinho? Agora aqui eu tenho uma novidade. Quando eu deixo CI igual a 0 para trecho intermediário, eu estou querendo dizer que esse meu tubo vai sair com a geratriz superior alinhada com a geratriz superior desse tubo aqui, a jusante, certo? Se imagine que aqui eu tenho entrando 2, 3 tubulações, o alinhamento aqui dessa geratriz superior vai ocorrer com a tubulação que tem a geratriz superior mais baixa, certinho? Imagine que eu tenho um PV aqui e entra outro aqui mais em cima, ele vai alinhar com a geratriz superior mais baixa, tá bom? Questão de lógica, né? Se eu sentir isso com a segunda gravidade, minha tubulação tem que estar no mínimo alinhada ou mais para baixo, certo? Se eu ponho CI igual a 0, eu ponho isso. Ou seja, eu posso pôr um CI igual a 0 e botar um CF aqui com um valor, ou seja, eu vou descobrir a inclinação, né? Agora, se eu quero colocar um CI diferente de 0, ou seja, eu tenho que especificar uma profundidade que, no mínimo, essas geratriz superiores devem estar alinhadas, né? No mínimo. Como o tubo aqui está mais baixo, não tem um problema, né? Ele não podia estar mais alto. Porque eu ia ter que esperar o PV encher de água para ir depois escoar para a tubulação? Não, né? Ficaria meio sem lógica. Então, se eu for mexer naquele CI e colocar um valor diferente de 0 para trecho intermediário, eu tenho que colocar um valor que, no mínimo, a tubulação fique alinhado com esse tubo aqui. Certinho? Ou eu posso também, aí se eu ponho usar cobrimento, eu tenho que especificar CI e CF. Se eu ponho especificar, ele bloqueou CF, ou seja, eu ponho CI, se eu deixo igual a 0, eu estou dizendo que ele vai sair alinhado com a geratriz superior do trecho 1,2. Se eu ponho e especifico a inclinação manual, certinho? Aqui vamos usar cobrimento, vou deixar aqui como 0 e vou afundar lá na frente 1 metro. Certinho? Ou seja, eu vou sair alinhado do fundo desse PV, né? Da geratriz superior da tubulação desse PV, e a partir dali no final eu dou o cobrimento mínimo de 1 metro e vejo quanto é que ficou a inclinação. Então aqui seria 0. E aqui meu coeficiente de runoff seria de 0,5. Isso, 0,5. Certo? Então essas aqui são as questões mais importantes na questão de inclinação. Trecho intermediário, eu posso especificar cobrimento inicial e final, ou cobrimento inicial e inclinação. Para trecho intermediário, eu posso declarar CI e CF. E se eu ponho CI igual a 0, eu estou dizendo que ele vai sair alinhado com a tubulação desse PV. Se eu ponho um CI diferente de 0 e um CF, eu consigo achar depois uma inclinação. Sendo que esse CI, se for diferente de 0, a profundidade aqui tem que me garantir uma tubulação, no mínimo, alinhado com essa tubulação. No caso, as geratrizes superiores. Ou então eu posso especificar uma inclinação, onde eu posso colocar um cobrimento e especificar a inclinação. Vale a mesma regra também para o 0. O 0 significa que ele vai sair alinhado e depois tu especifica a inclinação.
certinho? Então aqui eu já inseri dois trechos dos 7. Eu vou fechar aqui, que eu tenho já outro material que está todo preenchido, para ficar mais rápido aqui o vídeo, senão vai ficar um pouco demorado. Então aqui final resolvido, vou abrir. Aí já adicionei toda a tubulação, vou deletar aqui os resultados. Só para aqui, certinho? Inserir todos, ó, aqui trecho inicial, inicial, inicial. E no final eu vou considerar um reservatório, tá bom? Então, não tem nenhuma vazão específica, nem a montante, nem a jusante dos trechos. Ó, aqui botei todos os trechos intermediários como alinhados nas geradrizes superiores e o coeficiente e o comprimento final eu botei igual a 1. Ou seja, eu quero trabalhar com uma profundidade mínima para eu economizar na escavação, né? Então vamos lá. Eu vou aqui clicar em calcular rede. Lembrando que qualquer inconsistência de cálculo ele vai apontar um erro e você tem que consertar, né? Então a planilha está fazendo isso, verificando e calculando ao mesmo tempo. Calculou de maneira muito rápida. E aqui eu já tenho meus parâmetros, olha. O tempo de concentração para trechos iniciais é sempre igual a 5 e o outro trecho de concentração vai ser ali uma somatória, né? Mesma coisa para a área de contribuição final. Aqui no trecho final eu tenho uma área de contribuição de 5,15 hectares, né? Certinho. Aí com isso eu sei que no final está chegando a vazão de 1405,53 litros por segundo. E com essa vazão e inclinação e valor do coeficiente de Manning, eu chego nas minhas tubulações finais. Ou seja, eu preciso ter aqui no mínimo uma tubulação de 300 e no final no mínimo uma tubulação de 800. Calculo as minhas velocidades, todos abaixo do maior do que o mínimo e menor que o máximo. Calculo as cotas finais da geratriz inferior da tubulação, tá bom, pessoal? Aqui é a geratriz inferior. A relação Y sobre D. E se o trecho está ok, certinho? Agora aqui o que são linhas? Linhas é quantas tubulações do mesmo diâmetro saem desse PV, ou seja, daqui eu preciso somente de um tubo de 300, certinho? Aqui um exemplo. Se por acaso, vamos supor que o teu tubo limite era de 400 e para esse trecho só dava um tubo de 500, então a planilha vai dividir em 2 de 400, entendeu? Se não, vai deixar aqui um de 400. Se precisar de 2 de 400 e eu não posso usar um de 500, ele vai dividir em 2 de 400, pois ele não pode colocar um de 500. Né? Então é mais ou menos assim que a planilha vai trabalhar. Se, por exemplo, eu tenho um tubo de 300, eu vou colocar aqui um tubo de 400, porque tem tubo de 800 aqui que deu, né? Eu vou botar para recalcular. Olha, aí tem o tubo aqui que eu precisava de 6, certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o tubo de 600 como mínimo. Olha aí, teve tubo que eu vou precisar de duas linhas de 600 e duas de 600, certo? Então, vamos colocar aqui o diâmetro aqui para 1.200 de novo, recalcular a rede. Aqui já vai voltar para o tubo de 800 no final. Aí voltou para o meu tubo de 800. E calculou aqui as inclinações finais de cada tubulação e as profundidades que vocês podem ver. Ou seja, aqui eu vou ter que cavar uma vala de 1,4 metros, tanto no inicial como no final. Certo? Como eu botei sempre valores de 1 metro, aqui a escavação vai dar igual para todos, né? 1,9, 1,9 e por aí vai. Tempo de escoamento na tubulação eu tenho aqui os valores, o número de linha e tensão trativa. Aqui eu não calculei, eu posso vir aqui e ponho para calcular. Calculo, vai considerar um mínimo de 2 PA para fazer o cálculo, 2 Pascal. Recalculou a rede, os valores não mudam, só que vai aparecer a tensão trativa que é muito maior que 2 Pascal. Tá bom? Vamos lá fazer o seguinte. Suponha que eu não quero aqui utilizar um tubo de 800, um tubo de 1000. Mas quando eu mudo um tubo de 1000, as relações de Manning, elas alteram. Então eu vou alterar a velocidade, tensão trativa, certinho? E se eu mudo a velocidade, também vai mudar o tempo de escoamento. Então vamos supor que aqui eu não quero um tubo de 800, eu quero um de 900. Isso aqui eu vou querer um tubo de 600, vou querer também de 800. Então eu venho aqui, mudo
e marco essa caixinha, calcular a rede com novos diâmetros. E recalculo a rede. Ele vai recalcular com esse diâmetro de 800 e 900 fixos. Calculou, vocês podem ver, mudou para 900, certo? Ficou mais profundo, como eu aumentei aqui de 900 e 800, 100 milímetros, 10 centímetros, ele aqui aumentou também 10 centímetros, né? A tubulação ficou maior. E aqui também de 800. Mudou a velocidade, mudou o tempo também, o tempo de escoamento. Vamos supor, se eu clico em recalcular de novo a rede, aqui está desmarcado, ele vai recalcular e colocar o tubo original de 800. Certinho? Então essas são as principais modificações aqui na planilha e os novos recursos. Se por acaso algum trecho aqui não deu não ok, eu posso vir em ver log de observações e verifico. Como todos passaram, eu não tenho nenhuma observação. Mas vamos supor que eu queira colocar um recobrimento mínimo de 1,5, mas aqui eu coloquei 1 metro. Então a planilha vai avisar isso. Olha aí, deu tudo não ok. Por quê? Vamos ver no log de observações. Ou seja, todos os recobrimentos mínimos, eles não foram respeitados. Certinho? Vou voltar aqui para 1 metro e recalcular a rede. Agora os tubos vão passar tranquilamente, que eu vou ter o recobrimento mínimo respeitado. Beleza? Então essas aqui são os novos recursos. Lembrando que eu posso gerar o PDF. Vou pôr na área de trabalho. PDF. Abro automaticamente. E aqui eu tenho tudo que eu preciso saber sobre a tubulação para mandar em obra prancheta para fazer escavação, locação. E aqui os diâmetros, um fio de 300, um fio de 406. Esse um aqui são números de linhas, né? Certão? De maneira muito fácil, muito dinâmica. E aqui a opção também de gerar os perfis longitudinais, né? Então eu vou clicar aqui em perfis longitudinais. E vamos supor que eu quero plotar um alinhamento, que seria esse 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Então eu vou pôr aqui. Isso é adicionar para alinhamento. 2, 3 adicionar para alinhamento. E 3, 4 adicionar para alinhamento. Lembrando que eu só consigo adicionar para alinhamento trechos retos, né? Eu não posso adicionar 1, 2, 3 e depois do 2, 3 eu vou adicionar o 5, o 3, o 5, 1, 5. Não tem como, né? Não faz parte do alinhamento. Eu teria que fazer isso aqui separadamente. Então eu venho, escolho a escala e ploto o alinhamento adicionado. Coloco aqui exemplo. Automaticamente ele vai abrir com o AutoCAD se tu tiver instalado. Aqui eu vou dar um zoom extend para ele. E aqui eu tenho, aqui como são tubulações diferentes, né, 300 para 400, o tubo aqui ele não fica alinhado, né? Aqui representa a cota de fundo. Então a cota de fundo é diferente. Aqui é a mesma coisa, são diâmetros diferentes, a cota de fundo também é diferente. Aqui a linha do terreno, a cota e aqui as informações. Já está na escala certinho para tu utilizar na tua folha de desenho, ela tem que estar, acho que a folha tem que estar em milímetros, se eu não me engano. Bom, então tá aqui. Por exemplo, se eu quiser adicionar alinhamentos individualmente, eu vou plotar trechos individuais. Então vou botar aqui exemplo 2 e abro aqui. Vou botar um zoom extend, adicionou individualmente cada trecho. Podem ver de maneira muito dinâmica, não dá trabalho para fazer na mão. Fez. Certinho. Seria mais ou menos isso aqui. Agora tem a opção de dimensionamento de reservatório, ou seja, esse reservatório de detenção, tá bom? Ou seja, aquele reservatório que depois de tempo ele devolve a água para o curso natural. Ou seja, aqui eu vou clicar em reservatório. Seleciono o reservatório que eu quero, já pegou a área de influência, o tempo de concentração total. Aqui eu coloco o coeficiente médio pré e pós, né? Referente à urbanização, vamos supor que fosse 0,4 e pós 0,7. E eu adoto uma dimensão para um reservatório cúbico aqui. Vamos supor que eu quero uma altura de 2 metros. Calculo. Calculou aqui todos os meus. Eu precisaria de um L de 25 e um B de 9 metros.
O volume total para ser armazenado seria de 415 metros cúbicos. E o meu dispositivo de saída, né, que seria para controlar ali a saída da água, seria que eu vou supor um valor para H1 de 0,6, para H2 de 0,6 também, e a quantidade de vertedouros, né, seria isso aqui, eu vou colocar 2 vertedouros. Então, esse L1 teria que ser de 1,6 metros, ou seja, 2 vertedouros de 1,6 metros. O L2 seria também de 0,6 e a altura total de quase 2 metros. Bom, então, seria mais ou menos essa lógica do dispositivo de saída. Beleza, essas são algumas as funções da nova planilha, tá bom? Só ter cuidado aqui na hora de jogar, calcula, qualquer coisa manda dúvida, tá bom, pessoal? Seria mais ou menos isso, ter esses cuidados, certinho? Muito obrigadão, até mais.